comeu, bebeu, vai embora. O babalorixá não faz como o pastor. Vamos pregar, vamos mostrar que o orixá não é uma coisa do demônio. E por que dentro do orixá você pode ser feliz. O ser humano, ele tem livre-arbítrio, ele não tem necessidade de ser puxado com a coleira. Você já está colocando, Toninho. Faça aquilo. Mas não é porque cada um, na verdade, necessita. Por exemplo, vejo por mim. Se a pessoa fica falando pra mim, você tá tão bem, isso pra mim não significa nada. Exato. Mas se a pessoa fala pra mim, você não vai conseguir, eu falo, não. Isso aí. Então, cada um funciona de um Amém. jeito. Cada um é aquele livre-arbítrio que as pessoas têm de se defender. Talvez uma pessoa precise de um exemplo para falar assim, olha, se ele saiu da cocaína, eu saio também. Dentro da religião evangélica, eu acho que existem várias denominações, algumas mais rígidas, algumas mais pentecostais, outras neopentecostais, enfim. Eu nunca cheguei, eu sou bispo já há 13 anos, eu nunca cheguei na igreja e meti o pau no candomblé, no orixá. Acho que isso seria até uma agressão, uma falta de sabedoria. Né? Agora, eu falo da experiência que eu vivi na minha própria vida. Né? E mas a gente, como sacerdote, a gente não pode chegar em uma mesa redonda e passar para o público ou para o povo a nossa experiência. Mas a gente é bom, sabe por quê? Não só a nossa experiência. Não, mas é ótimo isso. Às vezes a gente vê as pessoas... Entendeu? Isso é bom porque isso é o motivo da religião, isso é o motivo que a pessoa procura um local para se aproximar de Deus. Eu acho mais do que isso. A pessoa que está assistindo a gente, ela precisa do quê? De um estímulo. De um estímulo. Então, por exemplo, a gente vê que o budismo também estimula muitas pessoas a acreditarem que tudo pode ser melhor a partir de agora. Com certeza. Eu posso estar péssima, mas a partir de agora eu posso mudar. É o tal do livre-arbítrio. Exatamente. Não, e além disso, o Dr. Daisaku Ikeda, né, humanista, que direciona todos os nossos ensinamentos, né, dentro do budismo, a gente é incentivado a fazer diálogos, a conversar cada vez mais com as pessoas e para despertar essa grandiosidade que cada indivíduo tem dentro de si. Porque todo mundo tem uma centelha divina, não tem? Com certeza. E que através do diálogo, através de conhecer as diferenças, através de conhecer o outro, a gente consegue se aproximar mais e compreender realmente de que forma que cada um funciona e principalmente o conceito do budismo tem esse, né? Tem isso, de que todas as pessoas têm dentro de si a semente da transformação e que a gente precisa colocar para fora, né? E que ela está dentro da própria vida. Mas no mundo como a gente está hoje, tão individualista, que as pessoas não têm tempo de conversarem assim, ou sentar conversar, fica complicado isso. Fica muito. Não é verdade? Você vê, a nossa religião, como o candomblé, posso falar do candomblé em si, é uma religião tão arcaica, tão antiga. Hoje eu tenho um programa, né, numa TV a cabo, na demais.tv.com.br, todas as quarta-feiras, das 2 às 3, eu estou lá falando de candomblé. Faz 20 anos, pastor, que eu estou tentando ter um programa de televisão, um debate, qualquer coisa sobre o candomblé. Eu não achei uma empresa, que se dissesse, vamos apoiar. Agora, mas sabe por quê? Porque a nossa religião ficou como a religião do demônio, a religião de preto, de pobre e de homossexual. Mas quem está colocando isso é você. Mas por isso que a gente aqui no Mulheres... E não é verdade. A gente abre esse espaço. A gente está aqui conversando. Como, por exemplo, muitas vezes... Eu não estou aqui reclamando por você, eu estou reclamando por público, por povo, né? Vamos voltar para o assunto que é pecado. Mas eu acho que esse é um tema até importante, sabe por quê? Porque a gente fala de preconceito. E o preconceito o que é? Um conceito pré-determinado por algo que eu não conheço. Então, se eu não conheço a sua religião... É por isso que eu estava falando que por um tempo eu frequentei. Agora, para mim, não deu certo. Você frequentou, não pastor. Significa que o senhor frequentou em si, mas o esse senhor foi não um se iniciou. Porque se eu perguntar para o senhor, pastor, como é que se inicia alguém dentro do candomblé? O senhor não vai saber me explicar, porque o senhor não passou pelo que eu passei. Exatamente, graças a Deus. Nós temos nosso segredo, como a sua religião, como no caso, aqueles que são, como é que chama? Ateus. Que não acreditam em nenhum. Ateus. A gente tem nossos segredos que não podemos falar em público. Mas eu hoje debato, temos que falar, porque as pessoas têm que tomar conhecimento do que é o candomblé. Gente, o candomblé não é uma religião do demônio. É também muito preconceito, é muita perseguição em cima de uma coisa que as pessoas não têm certeza, é baseada no que os pastores dizem. Como que funciona o perdão?
O perdão dentro do candomblé, pra gente... A pessoa peca, ela precisa de um perdão, você concorda ou não? Sim. A partir do momento que ela se arrepende daquilo que ela fez, ela já está perdoada. Se arrepende diante do quê? De quem? Perante Deus, perante o universo, a natureza e a si próprio. Quer dizer, eu cometi um ato que eu sei que foi exatamente. Você não precisa de uma hóstia e nem precisa de uma Bíblia para você achar que você errou e você tem que, sabe, baixar a cabeça e não errar mais. Então, veja bem, eu concordo com você quando você fala que a pessoa não precisa de uma Bíblia para se arrepender. A pessoa, nem de uma estátua, nem de um símbolo, nem de nada. Muita gente no passado que não teve Bíblia se arrependeu porque teve uma relação com Deus. Você vê Abraão, Moisés, pessoas que não tiveram acesso à Bíblia, que escreveram a Bíblia e foram pessoas que tiveram uma relação de coração com Deus. Agora, uma coisa assim muito interessante, Kátia, que a gente vê, eu estava falando desse pecado que é uma herança espiritual que o homem carrega, né? Quando vem Jesus Cristo, ele vem para trazer o perdão dos nossos pecados. Então, na nossa visão, e biblicamente dizendo, o perdão ele vem primeiro pela confissão. Então, João fala, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Tudo isso foram coisas que os homens criaram, pastor. Deixa eu só terminar. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, por quê? Dentro da palavra de Deus, sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso que Jesus ele é chamado também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro. Segundo, arrependimento. O que é arrependimento para você? Para mim, meu pastor, arrependimento é quando eu faço qualquer coisa de negativo e que eu dou de conta que aquilo foi errado. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Eu tenho a minha fé, eu tenho minha religião, eu tenho o meu Deus. Porque eu acredito que o Senhor é um Deus, ela é deusa. Ela é um Deus, eu sou um Deus. Reunindo todo mundo se torna um Deus só. Essa energia, essa força, onde se tem um monte de gente que se concentra e começa a pensar no bem, só o bem vai somar as nossas forças. Então, entendeu? Tony, não, isso aí eu concordo. Essa é a minha característica. O arrependimento significa assim, porque há uma diferença entre arrependimento e remorso. Qual a diferença? O remorso, ele é uma culpa por aquilo que foi a consequência do que eu fiz. Remorso. Eu não estou preocupado com o erro. Eu estou preocupado que aquilo vai me trazer uma consequência, porque é bíblico. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Se tem uma consequência, o remorso significa que eu me arrependi por causa do que a minha atitude produziu, não pela atitude de eu ter ferido a Deus. A grande diferença do arrependimento é que eu me arrependo porque eu percebo, não, peraí, o que eu fiz... Não estou preocupado só com o que isso vai gerar, mas eu feri alguém que eu amo, que é Deus. É um arrependimento próprio da gente. E em terceiro lugar... Eu fiz um mal, meu Deus, eu não deveria ter feito. Esse Deus, essa palavra Deus, Deus é tudo. É o tudo é Deus, né? Alá, Oromilá, Batalá, Oxalá, Jesus Cristo, Deus, é Deus. É a mesma coisa do Espírito Santo. Eu não acredito nisso, eu acredito nos meus espíritos, porque do jeito que a pessoa entra em transe numa igreja evangélica, entra em transe numa igreja católica ou na casa de candomblé. Agora, cada um dessa coisa é dirigido de uma maneira diferente. Cada um dá um nome diferente. Diferente. Mas no budismo, vocês encaram como o arrependimento e o perdão? A partir do momento, né, verificando, o budismo é uma prática de observar o próprio comportamento e observar a própria mente. Então, dentro dos contatos, né, com todas as pessoas e da nossa relação mesmo, a partir do momento que a gente verifica, né, que determinada causa e observa a nossa realidade, observa o nosso presente e percebe o que vem acontecendo, né, foi o que a gente conversou no começo, né, quando eu olho a minha realidade e vejo que ela não está muito de acordo com o que eu acredito, com o que eu gostaria, né, com o que eu desejo, eu acabo pensando, transformando, imaginando de que maneira que eu posso transformar minha realidade e promover novas ações com uma nova postura, com uma mudança do meu caráter, com uma mudança do meu interior, para que aquilo gere outras Eu acho o budismo como uma religião muito coerente, entendeu, cara? É mais assim, uma filosofia de vida do que realmente uma religião, mas se hoje está tido como uma religião, tudo bem. Acho que a Kátia disse uma coisa bastante importante, que ela falou assim, olha, no mundo individualista, como que a gente vai fazer para que hoje, né, diante de tanta individualidade, a gente consiga desenvolver? Seria quase o topo, né, do desenvolvimento. Exato.
ele vem, a prática religiosa, ela vem disso, de exercitar diariamente esses conceitos. Exatamente. De estudar, de praticar, de recitar o nosso que mantra. Todas as religiões faz, de um jeito importantíssimo, com certeza. Você que está chegando agora, estamos no nosso Fórum Religioso falando sobre o pecado hoje. A gente está com o Bispo Leandro, Pai Toninho de Xangô e a Maílze Ramos, falando sobre esse assunto que, claro, gente, aquece os ânimos de muita gente. Por quê? Porque a gente é muito diferente. Ainda bem, porque se a gente fosse igualzinha, com chatinho, certeza. Né? Tudo tão previsível. Dentro do candomblé existe uma coisa, os dedos das mãos não são iguais. Então, por que seremos todos iguais? Por quê? Agora, o melhor é isso, a gente ter a oportunidade da gente conhecer e da gente perceber que eu não preciso ser uma religião, isso do meu ponto de vista, única. Eu posso acreditar no que os evangélicos acreditam, posso acreditar no que os budistas acreditam, no que os católicos acreditam, no que as pessoas do candomblé acreditam, mas fazer disso algo importante. Uma união, não precisa haver uma guerra, porque eu tenho muitas pessoas que viraram evangélicos, eu agradeço a Deus, aos deuses, a tudo, por ela ter virado evangélico. Se foram salvos. Foram salvos da bebida, da droga e outras coisas mais, então uma religião dessa não faz mal. O que eu não admito dentro da religião é essa perseguição e essa forma que eles têm de dizer que a nossa religião é a nossa só, que é a espiritualidade, que é a Umbanda, é o Candomblé, é a Mesa Branca, é coisa do demônio. Mas não é porque, justamente, você começou dizendo, a gente não pode contar como é feita a iniciação. Tudo que é desconhecido, exatamente, ele não é compreendido. Se eu tenho algo escondido aqui dentro, ninguém está vendo o que é. Como que a gente vai compreender do que se trata? A partir do momento que a gente abre e que a gente tem a oportunidade de falar claramente sobre mas tudo. Mas é muito difícil. Hoje você vê todas as congregações, todas as religiões tem um espaço na mídia. Sabe? Todo mundo, é bonito você apoiar hoje uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Mas se você é uma empresária, se você disser que vai apoiar uma casa de candomblé, ela faz parte do demônio. Mas é porque as pessoas vivem mais do que os outros querem que vivem, não que ela acredita. Isso a gente vai ficando para trás. Isso são as pessoas. É as pessoas. É uma questão que é uma escolha. É a mesma pessoas coisa. Estão escolhendo. E não só uma escolha, Kátia, mas assim, o que eu vejo é a experiência que você tem. Mas é levado por alguém, pastor. É a experiência que você tem dentro daquele local. Porque, sim, Kátia, uma coisa que eu queria dizer assim, que é tremendo e que eu enfrento e que eu vivi, enquanto você está no pecado e tal, você passa a não enxergar. Quando eu me converti, eu fui à igreja, eu comecei a andar com Deus, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, você passa a ter consciência dos teus pecados e você passa a não pecar, não apenas porque porque está escrito ou alguém falou, mas porque é uma transformação no teu interior. Essa transformação vem de qualquer ser humano. A não desejar mais aquilo que outrora me causava mal e eu não percebia. É um novo caminho de vida. É um novo caminho. É um caminho novo de vida. Também. É um novo a gente caminho encontra. O candomblé não manda ninguém beber, fumar, cheirar, fazer nada de errado. E as pessoas fazem, por quê? É uma religião de livre-arbítrio. É uma religião livre, porque é uma religião que veio dos negros. E a gente não quer hoje trazer essa escravidão presente na vida das pessoas. Mas, ô Toninho, por exemplo... Vai lá. Volta rapidinho e a gente continua. Vamos voltar ao nosso fórum religioso. Hoje estamos falando sobre perdão. Agora, pecado e perdão, né? Porque quando a gente peca, a gente precisa de um perdão. Mas vocês não acham que um dos maiores pecados é a gente discutir e matar em nome de Deus, que é amor? Sem dúvida nenhuma. Não é um despropósito, quer dizer. Isso é o maior pecado de todos. Tantos povos que brigam e se matam porque a minha religião é a melhor, então somente é uma coisa que as religiões do Brasil tá querendo arrumar. As pessoas estão querendo, não as uma guerra, sabe, santa. Entendeu? Porque a gente que é do candomblé, a gente somos humanos, a gente temos fé, a gente tem a religião como um todo na nossa vida, só que tem outra religião botando na cabeça das pessoas que não é uma religião, que é um culto do demônio, que é uma coisa... Mas as pessoas... E mata por isso. Toninho,
As pessoas não têm um livre-arbítrio para entender se isso aí é certo ou não o que estão falando para elas? Sim, sim. Será que a gente manipula a cabeça de todo mundo? Se uma pessoa de repente, ela recebe... É igual aquela palavra, pastor, água mole em pedradura se bate até que mas se a gente pensar... Sim, mas eu não posso generalizar isso. Não estou não, dizendo que todas as pessoas são ignorantes e ela não tem uma visão de... Mas as pessoas que são mais inteligentes e as pessoas que têm cultura, realmente, elas não aderem a essa religião. Qual religião? A paz, a gente deve... Desculpa, você está falando uma calúnia. Tá? É verdade, Deixa eu só falar uma coisinha. Quando eu falo em estudiosos, eu não falo em pessoas normais. Aí você está ofendendo a mim, milhões de pessoas que são evangélicas. E a minha religião é ofendida todas as horas, pastor. Não, mas um pouquinho, pera um pouquinho só. Os dois, um minutinho só. Se a gente está falando aqui de respeito, se a gente está falando, primeiro, respeito principal, é o direito de escolha de cada um. Sim, sim. Se eu quero me vestir de branco, de amarelo, de vermelho, eu decidi. Você não falou que é dos pobres, que é dos negros? Só um minutinho. Agora vem falar que... Só um minutinho mesmo. Se a gente está discutindo aqui a religião pecado, que veio que na época não tinha Bíblia, não tinha escolaridade, não tinha nada. Deixa eu só concluir o que eu estou dizendo. Se a gente está aqui discutindo o perdão e o pecado, e a gente não está discutindo se o candomblé é boa religião, exatamente, se o evangélico escolheu um caminho certo. Não, deixa eu só concluir. Tá. A gente não está discutindo se o budismo é péssimo, se o candomblé, nossa, terrível, bate tambor, se os evangélicos tiram os demônios, não é isso. Não é o que a gente está querendo não é atrito. O nosso ideal aqui no Mulheres com Fórum Religioso é o oposto disso. É a gente propagar a paz, é propagar o amor. É assim, a partir do momento que eu conheço que o candomblé, ele não é aquilo que as pessoas escolheram que é o errado ou é o certo, eu vou ter a minha própria oportunidade das minhas conclusões. Se eu tenho a oportunidade de conhecer o que é um evangélico, como ele pensa, eu falo, puxa, olha, para mim pode ser que combine aqui ou não combine nada. Ou mesmo com o budismo, nossa, a filosofia deles tem algo a ver com aquilo que eu, Kátia, acredito. Independente de religião. Então, só para a gente acalmar os ânimos, e eu não gostaria que nenhum agredisse o outro. Não, é que a gente está tão, desde a época da escravidão, de apanhar tanto, mas aí você bate, de ser tão perseguido, que a gente tenta mas se então, defender Tony, da isso é maneira você que está falando desde o início. Mas só um minutinho. Mas aí você bate. Pastor, entenda, eu não estou falando para o senhor. Eu sei, mas veja só, Toninho. Mas aí a gente bate e perde a oportunidade da gente mostrar qual é a visão daquilo que você crê. Mas aí, em cima dessa visão de estar sempre mostrando, mostrar, que eles falam, e as pessoas terminam engolindo, porque a palavra está acima de todas as coisas. Agora eu vou lhe dizer, eu não sou evangélica, mas se todos os evangélicos tivessem o poder de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, a gente poderia falar assim, legal, então vamos melhorar esse mundo. Vamos começar a falar do bem, que todo mundo vai virar gente boa. E não é assim. É assim, se eu estou num momento que eu estou predestinada ao errado, eu vou escolher qualquer religião, mas eu vou seguir a minha tendência ao errado, porque eu fiz essa opção. Eu posso estar no candomblé e ser uma pessoa extremamente boa, ou eu estou no candomblé como qualquer religião e ser um demônio, eu não acredito no pecado. Você não acredita em pecado? Não acredito no pecado.